da mulher. Então, Ivane, normalmente essas pessoas que chegam a você, elas são indicadas, por exemplo, assim, uma mulher que sofreu violência. Alguém leva ela ou ela vai sozinha? algumas são indicadas, tá? Algumas, assim, as mulheres que chegam para mim, que chegaram para mim, são mulheres que sofreram violência Uhum. e que muitas vezes o agressor, né, que é o esposo ali, o companheiro dela, ela sofreu uma agressão, vai para em sede policial, o agressor muitas vezes me chama, né? Eu vou lá, faço atendimento dele, acompanho o flagrante, às vezes fica preso, às vezes não fica preso. E posteriormente, um indica para o outro que eu atuei, e aí eles vão assim, às vezes me ligam na hora do flagrante, assim, é muito, eu não tenho um parâmetro para falar Uhum. para você É assim, dinâmico, né? dinâmico, depende da situação. Não, eu digo assim, mas assim por medo. Às vezes a mulher que sofre violência, normalmente ela tem silêncio, né? Às vezes não são todas que conseguem, por exemplo, ir lá e E entregar, denunciar. denunciar o Então, marido, ou um família, um parente. é complicado, é uma situação hoje que a gente vive muito delicada, né? Bastante. E a gente tem que respeitar. Então, assim, o que que eu vejo? Muitas vezes elas sofrem em silêncio, porque não é só o abuso físico. Quando chega numa questão do abuso físico, é porque todos os outros níveis já foram Esgotado. extrapolados, É né? verdade. Esgotados, principalmente o nível psicológico. Então, assim, essas pessoas que sofrem isso, elas vêm de uma opressão muito grande por muito tempo. Não é algo que age muito rápido, não é algo que acontece rápido. Num relacionamento, a pessoa já começa a namorar e ela já começa a ser agredida fisicamente imediatamente. São coisas que vão, ao longo do tempo, elas vão piorando, até que chega um determinado momento que tem a violência física, né? Que é as vias de fato, a lesão em si, né? Onde causa o dano ao corpo. Mas geralmente elas ligam para a polícia, né? Geralmente é assim: a vítima liga, a polícia vai, faz o atendimento, conduz para o pronto-socorro quando necessário para um atendimento. Quando não é necessário, conduz para a delegacia lavra um boletim de ocorrência, né? Lavra o flagrante. Quando o agressor está no local, o agressor também é levado. Aí a delegacia toma todas essas providências em sede policial de ouvir as duas partes, de conter a agressão e principalmente de proteger a vítima. Por isso que no momento em que há um vizinho ou um parente ou a própria vítima liga para a delegacia e relata que houve uma agressão, os policiais vão e imediatamente ele fica preso em flagrante para que seja resguardada a vida da vítima, independente que haja ou não uma lesão física. Independente, porque se ela chega e relata que houve uma ameaça, né? O poder policial, né, a força policial, eles são treinados para isso, para evitar. É na forma de prevenção, né? Então, assim, tudo que se quer é prevenir para que não aconteça. Então, nesse momento, quando eles estão com os ânimos muito alterados, geralmente o que está sendo acusado, por mais que ele negue, que não seja daquela forma, a título de prevenção, ele fica detido, ele vai, né, nem que seja para uma audiência de custódia no dia seguinte, para que os ânimos se acalmem, né? E para que um juiz possa analisar a questão, se vai precisar de uma medida protetiva, que geralmente, quando há um relato de violência doméstica, seguida de ameaça ou de lesão, imediatamente é solicitado, né, requerido ao juiz uma determinação de medida protetiva, para que o agressor, se ele colocado em liberdade, que ele não se aproxime da vítima, né? Porque independente que tenha provas documentais ou prova que ela teve uma lesão, o simples fato que a vítima alega que sofreu uma ameaça já é prova suficiente para uma medida protetiva. É uma lei não muito assim, Tá gravando, né? antiga, mas ela é meio recente essa lei, né?
Então, Porque tem a Maria da Penha. a lei, isso, a violência, né? A lei da Maria da Penha, que conhecida como Maria da Penha, né? Que é a lei de violência doméstica. Sim. A medida protetiva, mas eu não vou saber te dizer especificamente a lei que tá? Mas já tem essa lei. Mas tem, e ela é seguida. Já é um direito da mulher. É um direito, né, de qualquer pessoa ter uma medida protetiva, inclusive a mulher. Porque uma medida protetiva, ela não é só deferida em favor da mulher, tá? Entendi. Porque a Lei Maria da Penha, ela é exclusiva no âmbito da mulher, né? Do âmbito familiar, né? Tem que ter essa questão do familiar. Então, por exemplo, vamos dizer que tenha você, a sua esposa e uma empregada, né? E você ou a sua esposa venha a violentar a sua empregada, entra no âmbito da violência doméstica, porque a sua empregada ela faz parte desse convívio familiar. Então, o que existe convívio familiar, ela entra na Lei Maria da Penha. Nossa, nem todo mundo sabe até disso. isso. Que, por exemplo, eu tô achando ela é que mais a Maria abrangente, da Penha, né? Ela é exclusiva para a defesa da mulher que sofre violência. Ela foi criada em razão da vulnerabilidade da mulher, né, para proteção da vida da mulher. Ela foi criada com essa finalidade exclusiva, tá? Mas hoje ela é aplicada, né, porque no direito nós temos, assim, nós seguimos, né, a sociedade, as necessidades da sociedade. Ela vem sendo adaptada e adequada para o âmbito familiar, para proteção do âmbito familiar. Então, assim, independente se é a mulher em si. Vamos dizer, a gente vai falar agora de uma questão de um casal de 2 homens, né? É a violência doméstica. É a violência doméstica. Nesse caso, entra em Lei Maria da Penha mesmo assim. Entra, porque a violência doméstica está dentro no deste âmbito do âmbito familiar. Contra criança também, adolescente. Sim. Entra tudo é violência doméstica. Sim. A Lei Maria da Penha, ela é independente se é um casal, ali dentro do lar, vamos dizer assim, isso, que ela funciona. Um casal homoafetivo, né? Se é um homem ou se é uma mulher. Criança, né? também. Criança entra no âmbito da violência doméstica. Poxa, é bem abrangente, né, no caso, hein? Abrangente Pra caramba. Até com... Eu tinha uma ideia totalmente diferente. Para mim, Lei Maria da Penha era marido e mulher. Não, Você vê que é a ignorância da gente, total, né? Porque é muito mais abrangente do que marido e mulher. E né? ela foi muito bem estruturada, né? Foi uma luta muito grande, uma batalha muito grande. A conquista dessa lei, assim, foi por muitos e muitos anos de luta, né? De uma mulher para conseguir, né, que essa mulher que ela teve que sofrer, ela teve que passar, ela foi vítima, né? Hoje ela é uma cadeirante. Isso, foi por conta da violência? Foi por conta da violência, né? Puxa vida. Ela foi, assim, uma tentativa, né? Hoje a gente diria um feminicídio, mas foi uma tentativa, aquela época de homicídio contra a vida dela. Então, assim, ela precisou de intervenção da Corte Interamericana, né? Ela precisou procurar órgãos internacionais para que se conseguisse a aplicação dessa lei. Nossa. Então, assim, foi uma conquista muito grande, né? E que hoje ainda a gente está sofrendo muito, agora nos últimos tempos, principalmente, a questão da pandemia, que os índices cresceram muito na questão de feminicídio, de violência doméstica, mas foi um grande avanço. Ivana, uma perguntinha, é uma curiosidade, não sei se funciona ainda. Ainda existe em defesa um assassinato, ou vamos dizer assim, uma agressão em defesa da honra e dos bons costumes? Ainda existe isso? Existe. Isso é uma tese de defesa, né? Que nós, advogados criminalistas, né, e de defesa, nós usamos. Porque existe a defesa da honra. Existe, sim. Tá. Então, por exemplo, o que seria uma defesa da honra? Né, um exemplo que é bem usado, que é comum, no caso de traição. A traição, ela não é crime, né? Não existe mais o crime de adultério, que antigamente tinha e que recentemente, né,
que não existe mais esse crime. Então, ninguém é condenado, não existe uma penalização por traição. Porém, acaba, assim, tendo alguns casos que tanto o homem, mais o homem do que a mulher, em que se vê num momento, né, numa situação dessa de constrangimento. Ele é pego por uma fúria, por uma raiva muito grande, e aí ele vem a cometer um crime, que seja de lesão, de ameaça ou até, né, de um homicídio. E ele age em defesa da honra. Da honra. Essa é uma tese que nós usamos em defesa. E é verdadeira, né? É verdadeira, que ele né? não é uma pessoa não, dada né? à ilicitude, geralmente. É uma pessoa que ela é pega de surpresa, na fúria, em razão de costumes, e ela age naquela no ímpeto fúria, do no momento ímpeto ali, do né? momento, né? Por exemplo, outra situação, no caso de estupro, aonde tem casos em que o pai mata o violentador, né? Ou a mãe mata o violentador, né? Nestes casos também a pessoa age no momento de grande emoção, de fúria, né? Isso é uma causa de diminuição de pena até de absolvição. Quando você fala até, consegue? Consegue. São poucas, não, são raros os casos? Tem raros não. Tem casos de absolvição com essas teses, porque a pessoa ela demonstra, né, que o perfil dela não é um perfil agressor, não é um perfil de ilicitude, não é uma pessoa que foi dada a vida, né, da criminalidade, e que foi um único momento e que teve uma razão muito evidente e que gerou aquele sentimento nela. Então, isso é uma causa até de absolvição, se for o caso de um entendimento, porque uma pessoa que mata em razão disso, ela vai para júri. E isso, num júri, quem vai avaliar são as pessoas comuns. E as pessoas comuns, se elas entenderem que isso foi uma causa e que ela não agiu com dolo, com uma intenção, que não era realmente aquilo que ela queria, mas que foi um único momento, ela pode ser absolvida. Teve um caso que eu me recordo de uma mulher que ela matou o marido com uma única facada. Puxa vida. Uma única facada. Uma mulher mediana, o marido, né, era de um perfil agressivo, vinha sempre agredindo fisicamente, psicologicamente, né, alguns tipos de tortura. E ela, uma pessoa bem sofrida, em determinado momento, né, teve uma ocasião que ele foi para cima dela, ela estava cortando uma carne, e ela desferiu um único golpe nele, na hora, assim, daquela raiva, daquele ímpeto de fúria. E ele deu alguns passos para trás e caiu em cima da faca. E isso levou à morte. Ela foi absolvida. Ela foi absolvida porque ela não foi lá e deu mais 50 facadinhas nele, né? Que é diferente do caso 50 da facadinhas. Dei uma, vai mais 30. Evânia, mas então no caso aí é diferente do caso da Elisa Matsunaga? Isso, totalmente. Esse não entra em hipótese alguma. Jamais. Eu não lembro do caso da Elisa, eu nem assisti ainda, ou eu comecei e não concluí ainda o caso da Elisa. Eu não sei quais foram as teses de defesa apresentada, mas assim, por cima, que eu me lembro do caso dela, eu acredito que tenha sido uma das teses, sim, que a defesa deve ter usado, né? Preciso dar uma lida para te responder melhor, mas eu acredito que tenha sido uma das teses de defesa, porque ela também sofria, né? Ela sofria bastante constrangimento, bastante humilhação, e isso levou ela, né? Só que no caso dela, houve uma condenação, né? Claro, porque ultrapassou todos os limites. Passou do limite, né? Todos os limites, a questão, porque assim, a pessoa que age na fúria, né, assim, uma questão até de uma legítima defesa, né, que é uma causa de excludente de ilicitude, ela não fica, ela não é uma pessoa que ela vai premeditar,
Ela vai agir sem pensar. Diferente dessa pessoa que premedita, que ela já pensa em todas as situações, né, de como agir. Então, isso que são as agravantes, né, e que traz uma pena maior, né, são coisas bem diferentes. Por isso que ela teve uma condenação, né? Uhum. Ainda A gente não pode chamar de requintes de crueldade, não, requintes de crueldade. É isso mesmo, exatamente. Que Requintes coisa, de crueldade. É doido. Agora me diz uma coisa, violência contra a mulher e classe social. Independente de classe social, acontece em qualquer... Em todas as classes. Em todas as classes. Independente. O que eu observo é assim, ó, que a classe social mais... com menos vantagem, menos favorecida, ela sofre mais a violência. A violência doméstica na classe menos favorecida, ela é muito evidente. Eu acredito até, assim, eu posso até estar equivocada, uma questão cultural, né? É uma questão cultural, falta de conhecimento, porque a classe menos favorecida, ela tem menos conhecimento, né? Ela não se aprofunda tanto em conhecimento mesmo, em estar a par, né, das coisas. Elas sabem da lei e tudo, mas assim, é uma classe mais oprimida, uma classe mais deprimida, uma classe mais sofrida. E a pessoa passa a ver aquilo que ela passa como algo comum. Então, assim, é muito triste, porque a pessoa menos favorecida, ela parece que ela está sofrendo aquilo, e por falta de conhecimento, em razão do sofrimento em que ela já vive por toda uma vida, ela passa a ver aquilo como algo comum. Então, uma pessoa gritar, uma pessoa destratar, uma pessoa usar de palavras de baixo calão, de xingamentos, ou até de agressão física, o que para pessoas comuns, né, que não deveria jamais aceitar, naquele meio social é algo aceitável. Né? Aonde elas aceitam, né? Independente de idade, independente de sexo, né? Se é homem ou se é mulher. Então, assim, na classe social menos favorecida é aonde mais se tem, mais acontece. Porém, não se exclui as classes altas. O problema é que numa classe alta, o que eu percebo? Que demora mais para aparecer. Demora mais? Demora mais, até demora... Por conta de questão econômica, você acha? Eu acho que por conta de vergonha, porque na classe social, que tem um poder elevado maior, o que acontece? São violências que vêm blindadas de sutilezas, né, de gentilezas posterior, de delicadezas. Então, por exemplo, a pessoa ela fica ali, ela humilha, ela, né, oprime, ela fica nessa pressão psicológica, e no dia seguinte, né, ela vai lá, xinga, distrata, no dia seguinte manda flores, né, ou compra alguma roupa, e aí isso vai levando. Então, assim, existe um toque sutil, né, que fica blindando, até que chega em determinado momento que os agressores passam dessa parte psicológica, né, que fica ali em cima da violência psicológica, eles passam a agredir fisicamente. Domingo agora passou, teve se eu não me engano, foi no Fantástico, teve se eu não me engano, ele é deputado, eu não sei, no Pernambuco. Tem uma pessoa que é em Fortaleza, eu não tenho certeza, mas é uma pessoa bem conceituada, né, lá no Nordeste, com um nome super, né, bem renomado, e ele foi exonerado do cargo, foi afastado agora das funções públicas em razão de um processo que ele está respondendo por violência doméstica. Isso aconteceu agora, no domingo. Caramba, né? E assim, aos longos dos anos, a esposa ia, fazia boletim, posteriormente ela retirava a queixa, né? E também sofria ameaças, as coisas não iam para frente.
né, os procedimentos que ela pedia não ia para frente, agora ela teve que pedir uma medida protetiva, teve que trazer isso a público para ela poder se resguardar, porque ela não conseguia se resguardar em razão das ameaças e também porque, principalmente pessoas que têm muito poder e muita influência pública, ela manipula tudo. E aí a vítima, ela se vê amarrada numa situação que ela não consegue dar prosseguimento, porque nada vai para frente. É verdade. Né? E às vezes também, existem dois mundos, né? Na classe alta e na classe menos favorecida. A menos favorecida é a dependência do provedor, não é? Exatamente. Muitas vezes é isso, a dependência do provedor. E na classe mais alta é o medo de perder a regalia. Às vezes você até para você até aceita certas tem coisas. Tem também a questão de filho também, né? Tem também os filhos, né? Filho, tudo, não quer aparecer na sociedade, essas é coisas complicado, todas. Tem a questão, né, social, que a pessoa fica, né, financeiramente dependente do outro, que isso também é algo muito comum. Então, assim, tem a questão dos filhos, tem a questão do amor, também. Né? Tem a questão da insegurança. Né? Eu acho que o maior fator é o amor. Porque a pessoa que sofre violência, ela ama o violentador dela. Ela é apaixonada pelo violentador. Porque quando a gente não gosta de alguém e a pessoa bate na gente, quando a gente não ama ela, é muito fácil a gente virar as costas e a gente ter raiva dela, ter ódio dela e nunca mais olhar. Agora, você ter raiva e passar a ter ódio e fazer alguma coisa para prejudicar uma pessoa que você ama, é extremamente difícil. Então, assim, é muito difícil julgar, né? Quando as pessoas, porque você vai lá, você retira a queixa, você não faz isso, né? A gente sofre, eu vejo muito isso, muitos relatos, né? Clientes que falam que vai na delegacia, ou que tenta, ou que ela mesma vai várias vezes, depois retira a queixa. Mas tem toda uma situação de sentimento envolvido entre eles. E que elas amam, e os violentadores também amam elas. Eles amam, eles gostam, só que são pessoas doentes. São pessoas doentes psicologicamente, são pessoas que sofrem algum distúrbio. Então, assim, que nem hoje, o meu trabalho, o que eu tento? Eu tento não me envolver naquele sentimento. Então, quando eu vou fazer uma defesa, né, muitas vezes eu tenho que intervir entre o casal, porque eu tô fazendo a defesa do violentador. Ele tem uma medida protetiva que não pode chegar perto da esposa, porém eles reatam. Eles se voltam, isso é muito comum, eles voltam a morar juntos. Que coisa, né? E aí a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, precisa trazer para os autos que retire-se a medida protetiva, por exemplo, se for o caso do meu cliente, porque os dois se reataram. Né? Ele vai responder no caso, se ele bateu nela, ele vai responder por uma lesão corporal leve, ou uma lesão corporal da espécie que for, ele vai responder pela lesão. Porém, a medida protetiva precisa ser retirada porque eles voltaram a residir, eles voltaram a constituir a família. E, geralmente, as medidas são revogadas nesses sentidos. Porque não existe nenhum órgão que possa determinar o afastamento das pessoas. Não tem como. Não existe. As pessoas têm um livre-arbítrio, né? Então ela pode ir lá e por opção voltar a viver. Porque mesmo que todo mundo veja, todo mundo fale, ele é agressivo, ele vai acabar te matando, vai fazer isso, a pessoa tem o direito de escolher. Né? E muitas vezes eles sofrem demais com tudo isso que acontece, eles se arrependem, né? E eles vivem ali numa situação que a família é doente, o lar é doente, então eles precisam de tratamento. Isso. Então, assim, o que eu almejo, o que eu gostaria muito, né, de um dia participar, eu gostaria que isso existisse, por exemplo, aqui na nossa cidade. O que seria? Um núcleo não só para as mulheres,
mas o núcleo acolhedor também para os homens. Sem dúvida. O que eu tento fazer nas questões dos meus clientes, mas que eu ainda não tive êxito? Eu sempre peço para converter a prisão numa medida alternativa como um tratamento psicológico. Como que ele compareça num tratamento de acompanhamento psicológico e, se for o caso, psiquiátrico. Por quê? Para que ele possa se curar. Porque uma cadeia, ele fica preso, não vai curar ele. Vai piorar, né? Vai piorar. Então, assim, eu já tentei, e eu venho, né, em alguns pedidos, né, o nosso escritório, a gente vem tentando trabalhar medidas alternativas, outras opções de tratamento, né, de acolhimento da família que quer ser acolhida. É como se fosse assim, a força não dá certo, seria fazer o quê? Pegar essa pessoa, reeducar, levar para uma reconstrução, isso. Melhor do que mandar para cadeia. Psicológica, espiritual, né? Eles precisam de amparo, né? Nós temos aqui profissionais maravilhosos, né? Tem o CREAS, que faz atendimento, saúde mental, tanto adulto quanto infantil, né? Tem o Centro da Mulher em Paulínia, que também faz os acolhimentos. A nossa delegacia aqui em Paulínia eles estão com um núcleo da mulher também, que ainda está em andamento, né? Que antigamente tinha o departamento de atendimento à mulher. Esse departamento hoje foi desativado há alguns anos, e eles estão tentando readaptar esse centro de atendimento à mulher. Para o homem não tem nenhum. Para o homem tem o de todos, né? O comum de todos, né? Exatamente. E aí tem esse centro, que é uma sala, né, que eles estão tentando, lá está todo montado já na delegacia, um espaço particular, um espaço próprio para no momento em que a vítima chega, para que ela não fique no espaço comum das outras pessoas. Por quê? Ela está muito nervosa, às vezes ela está acompanhada dos filhos, então ela precisa ser retirada daquele constrangimento, né? E ser levada para um ambiente mais sutil, mais acolhedor, até para que ela possa ser ouvida de maneira adequada, né? Às vezes ela está machucada, não fisicamente, né? Mas geralmente eles estão muito machucados psicologicamente. Né? Abaladíssima. Ivânia, mas assim, na sua experiência, você tem vivido, né? Será que consegue mudar isso? Por que eu tô falando isso? Porque historicamente é um fenômeno, né? A mulher sempre sofreu violência, né? Ela é considerada numa sociedade patriarcal na função do lar, de casa, cuidar dos filhos, e quando ela se arrisca aí por exemplo, no mercado de trabalho, ela também já sofre barreiras. Você acha que como mudar isso? Hoje a mulher já conseguiu um espaço, ou ela ainda tem que lutar muito para conseguir? Não, ela já conseguiu muito, né? Nós já avançamos muito, muito. Nossa, nós estamos aí há anos-luz aí à frente, né? Com muitas conquistas em questões de voto, em questão de mercado de trabalho, né? Mas ainda tem muita coisa, né? Isso é algo que é constante, né? Eu não gosto de ponderar para nenhum lado, o homem ou a mulher. Eu gosto de pensar no ser humano como um todo, né? Que todos têm que ser vistos como um ser humano, como vida, né? O que tem vida tem que ser tratado com respeito, né? Tudo precisa ser tratado com respeito. Agora, a questão, principalmente da mulher, infelizmente, né, isso vem há muitos anos, eu acho que a gente já cresceu muito e temos muito a crescer e não pode parar de lutar. Mas tudo, claro, com muito cuidado, porque tem coisas que são muito perigosas, né? Então, assim, a gente tem que... todo mundo tem direito ao seu espaço. E a mulher, ela... Hoje, assim, ela é em hoje ela é vista, né, em todos os lugares, ela tem liberdade, né, nós crescemos muito, né, tem essa igualdade, mas existe uma fragilidade, principalmente na questão da força física. Que então não tem o que ser
equiparado com o homem, porque a força física da mulher, ela é menor do que a de um homem. Então, é por isso que ela precisa de cuidados especiais, né? Então, assim, nós podemos pedir igualdade no que é possível ser igual. Por exemplo, intelectualmente, né? Claro, mas numa questão física, por exemplo, por que ela precisa ter uma lei específica para ela? Porque ela é mais frágil. E porque ela sofre mais, né? Violência. Então, há essa necessidade. O dia em que não houver mais essa necessidade, que a mulher fisicamente, se houver essa possibilidade dela ser, né, ter fisicamente a mesma força de um homem, né, para que na hora de um combate ela possa descer porrada nele também, né? Então, assim, não vai ser necessário existir mais uma lei específica para proteção da vida dela. É isso mesmo. Ô, Ivânia, a gente utiliza também o podcast aqui também para informação, porque o mais importante aqui é a informação para quem está assistindo. E eu creio que também é uma dúvida minha a respeito de cantada e assédio sexual. Qual é a diferença entre os dois e se você tem casos parecidos sobre esse tipo de assunto? Assim, é um assunto... É difícil de explicar, né? É difícil de dar uma explicação muito definida. Eu não tenho casos, tá? Nesse segmento de assédio, de cantada, né? Já tenho casos de assédio moral no âmbito do trabalho. Né? Então, assim, o que eu entendo da questão do assédio da cantada? Limite, palavras. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que tudo há limite. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, a questão de uma cantada. Quando se está num ambiente, né, e a pessoa que tem as duas partes, aquela que está aberta, quem está aberta a um relacionamento, né, e que dá essa abertura, a pessoa chegar, né, abordar, falar coisas, né, dentro de uma questão de relacionamento ali, eu entendo que é uma cantada. Agora, você imagina, a pessoa tá numa festa, né, e por mais que a pessoa seja solteira, ela está ali, tá paquerando, o outro não tem a liberdade de chegar e assediá-la, ir pra cima, né? As pessoas têm que saber que existe limites, para tudo existe limites e o momento certo. Então, assim, a diferença da cantada está em aquele que vai para cima, ou que tenta, né, de uma forma agressiva, ou com métodos que não são adequados, né, de pegar, de passar a mão, de usar termos que não são adequados, principalmente em relação à mulher, né, ele precisa ter um pouco de ponderação, porque é isso que acontece, né? Geralmente a questão do assédio é que o agressor, ele não tem limite, ele acha que ele pode falar de tudo, que ele pode ser uma pessoa invasiva, né? E considerado crime. É crime. É crime. O assédio, tem o assédio sexual, né, que é na esfera criminal, tem o assédio moral, né, por exemplo, na esfera do trabalho, né. Entendi. Então, assim... Lei Maria da Penha pode ser aplicada nesse caso ou não? Aí não, já passa a ser... Aí no âmbito criminal, né, o assédio, assédio no âmbito criminal. Então, por exemplo, nós temos uma questão de, né, a questão de assédio, ela é muito... perigosa, porque vamos dizer que há um assédio de uma pessoa adulta com uma criança, né? E que isso pode até, dependendo ali que tipo de forma, se a pessoa tocou, se a pessoa não tocou, ela pode até se transformar num estupro de vulnerável nesse caso. Né? Porque não pode ter atos libidinosos, né? Então, vamos dizer que uma pessoa adulta tenha tocado numa criança, né? O simples não, né? O fato, né? Que é algo grave. Deste tocar, este limite que não pode ser ultrapassado, ele é um ato que ele é criminalmente. Ele é processado criminalmente, né? Existe
uma legalidade, né? É um crime que está previsto. Perfeito. Ô, Ivânia, e numa relação marido e mulher, onde a mulher sofre violência em silêncio, qual que é o ponto que ela tem que procurar ajuda, porque dali em diante isso pode virar um feminicídio? Existe assim, uma característica que ela pode já começar a notar, pegar, até aqui é o limite. Se você não procurar ajuda, a chance de você ser uma vítima de feminicídio é muito grande. Então, Mael, nós não temos um medidor, né? Não existe esse medidor. Porque uma pessoa, muitas vezes, ela pode ser uma pessoa sutil, uma pessoa calma, tem um relacionamento ali, né, de abuso, de violência, de abuso psicológico, e de repente, em um dia de fúria, ela pode atacar o parceiro e matar, entendeu? Ela mata o parceiro dela. E então, assim, não existe um limite para saber quando isso pode acontecer. Porém, existem alguns sinais, né? Que, por exemplo, ameaças. O agressor, muitas vezes, ele sempre fala: eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, um dos sinais, tá? Que eu vejo, que eu já presenciei, são essas questões de ameaças. Por quê? Aquele que não fala, geralmente você, né, nunca vai imaginar, né? Você pode até pensar, mas você pensa, ele nunca falou que vai me matar. Agora, se imagina, é uma pessoa que além dela te humilhar, né, te oprimir, bater violentamente e ainda falar para você constantemente que vai matar. Né? Eu vou te matar. Ela tá mandando o recado. Então, assim, essa pessoa... Claro, tem muito mais chances, né? Mas assim, não existe um medidor, né? É muito complicado. Mas geralmente, o que acontece? A pessoa, né, que infelizmente vem a morrer em razão de uma violência, ela não é assim, do nada. Ela já, na primeira violência, eles matam, não. Geralmente existe um histórico violento, né? De passagens violentas, de vários fatos, várias ocorrências de violência e que ao final, infelizmente, vem a óbito, vem a morte. Meu Deus. Tem muita aí. Mas é muito grave, né? Porque existe muita morte de mulher ainda, né? Muito, muito, muito. Aqui em Paulínia, se eu não estiver enganada... Acho que foi esse ano, né? Foi aquele rapaz que chamava pastor. E ele levou a mulher para o hospital. Foi. Teve 2 casos, né? 2 ou 3 casos. Acho que foram 2 ou 3 casos. Teve tentativa, né? De feminicídio também. Tentativa também. Que coloca... teve um caso que o agressor amarrou a vítima num colchão e colocou fogo. Paulinha? Tem alguns casos. Caso de dar uma machadada na cabeça. Nossa. Ou dar uma marretada na cabeça, né? E aí a vítima vai para ser atendida, fica hospitalizada e depois a vítima, né, se recupera. Então é uma tentativa, né? Que graças a Deus não chegou a óbito. Mas, Ivânia, vamos dizer assim, ó, de 10 mulheres que são violentadas, 5 denunciam, mais ou menos. A gente estava vendo uma pesquisa agora aqui que de 4 pessoas, uma mulher, ela é violentada no Brasil. De 4, uma mulher. De 4, uma. Isso. E desse total de violência, nem metade denuncia. Então, eu acho que o índice que você usou de 10 a 5, ele é alto. Eu acho que ele ainda é alto. Deixa eu pegar aqui. É menor. Eu acho que o índice é menor. O índice que... Eu acho que 32%, não falou 32%, porque resolve por si só. Né? 32%. Então assim, ainda... 3 para 10, né? Ainda existe, assim... Você fala o índice de... denúncia. Não, de denúncia não, é diferente. Denúncia é outro. Acho que é 50% mais ou menos, mas eu acho que do outro índice que você falou, qual que é? 32%, aquele que não denuncia, resolve por si só.
32%. Deixa eu ver aqui se É eu bem acho. alto, é bem alto. Porque os outros resolvem com a conversa, depois vai lá e tira. Que nem esse rapaz foi preso ontem, se não me engano, um cantor. Foi preso ontem, porque ele ameaçou a ex-mulher. A ex-mulher foi lá, denunciou, ele, pumba, foi preso. Hoje soltaram, porque ela foi lá e falou, não precisa, deixa E quieto. retirou. O que adiantou? É o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É o cantor? Isso. Eu não vi. esse Teve agora nesse ano também, nós tivemos um caso muito, né, emblemático, que foi do DJ Ives. Sim. Né, que foi um caso muito emblemático. Grave, eu né? também nem sei, não acompanhei, mas eu acho que ele ainda continua preso. Tá preso. Mas Tá preso, né? Ele Tá foi preso. bem grave, né? Tá preso. Né? Então, assim, as imagens demonstram, né, atos de violência e ainda teve uma grande repercussão nacional. Então, assim, ele, por mais que ele seja réu primário, eu como defesa, né? Eu atuo na defesa. Ele é réu primário, ele, né, tem bons antecedentes. Foi um caso, né, entre aspas, isolado, né, em relação a ela. Então, assim, eu, como defensora, o que eu penso? Que a lei permite? Que ele poderia responder esse processo em liberdade, porém com medidas restritivas, com medidas protetivas, para não chegar perto dela ou da família dela. Né? Então, assim, porque a medida protetiva, eu acho que a gente já até falou sobre isso, ela abrange a família. Então, ela vai proteger a esposa ali, como o magistrado, ele pode também estender aos familiares, ou deixar somente a vítima. Ele não pode estender à sociedade? Não. Porque, de repente, ele se separa dessa moça, ele vai para uma outra... Não pode. Não pode fazer isso. Não. Ele está restringindo o dono da sociedade quando ele coloca a pessoa presa. A pessoa que está presa, ela está sendo restringida da sociedade. Né? E o que eu penso é que, nesse caso, ele não precisa ser restringido da sociedade. Né? Ele precisa de tratamento, ele precisa de ressocialização. E a cadeia não vai ressocializá-lo. Né? Ele precisa de tratamento. Então, porque assim, ó, ele, né, pelo menos não é o que indica. Ele não batia na banda, ele não batia na mãe, né? Ele bateu na esposa. Isolado, é um fato isolado. Então, assim, ele não pode ter contato com ela e com a família dela, assim, né? Até em razão de tudo que aconteceu, por questões de prevenção. Porém, em razão dele não ser uma pessoa que tem esse caráter agressivo, que ele vai sair por aí, né, como um sociopata, agredindo ou matando as pessoas, ele pode ser, ele deve, ele tem o direito. A nossa legislação permite isso. Só que em razão dessa... um ponto para reflexão, né? Exatamente. Em razão dessa grande comoção e dessa questão da mídia, ele ainda continua preso. Né? Ele ainda continua preso. É um crime inafiançável? É inafiançável. Não cabe fiança. Igual pensão. Pensão também não é afiançável, não é? Então, a questão da pensão, basta o pai, né, ou a mãe pagar a pensão. Já era. Então, assim, eu não sei, Dona, te dizer, eu precisaria ler, né, na lei como ela está determinada. Mas, por exemplo, a questão da pensão. Eu tenho um caso de uma cliente que foi presa por não pagar a pensão. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que é só o homem. E não é. A mãe também vai. Né? Inclusive, a minha cliente, ela estava grávida. Né? E ela era de uma gravidez gemelar. E ela foi presa... não porque ela tinha deixado de pagar totalmente, mas parcialmente a pensão. O ex-marido entrou com uma execução de alimentos, ela não conseguiu cumprir porque realmente não tinha condições financeiras. Como ela não pagou, pediu-se pelo rito de prisão e em determinado dia ela chegou do pré-natal. A polícia foi lá e prendeu. Não tem conversa, né? Não tem conversa. Se o juiz determinar, já era. Tinha um mandado de prisão, foi lá, prendeu, e nós conseguimos, graças a Deus, no mesmo dia, né, fazer um acordo, pagou parte dessa pensão, porque, assim, prende,
né? Se a pessoa deve, por exemplo, 5 mil reais, ela vai sair, porque a prisão dela está relacionada ao pagamento. Então, se ela vai lá e paga, ela sai. Entendeu? Então, cabe essa questão do pagamento. No caso dela, ela não tinha todo o dinheiro, ela pagou parcialmente, porém foi determinada a liberdade dela em razão da gestação dela e da condição que ela tinha de riscos aos bebês. Entendi. Sobre a pesquisa, eu vi aqui, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021, uma pessoa de 4 mulheres, né, de 4 a 1, sofre violência no Brasil. Depois aqui, 5 em cada 10 brasileiros apontam ter presenciado a violência. E o que acontece depois aqui embaixo? Cerca de 12% dos casos foram notificados na delegacia, 7% foram nas delegacias comuns, no caso aqui 12% da mulher, 7% na comum, 32,8% das mulheres não registraram ocorrência, 16% julgaram não ser importante ir à polícia, 15% não quiseram envolver a polícia e 13% tiveram medo de represálias. Na verdade é 12% que denunciou, só 12%. Só 12% que denunciou. Só 12%. Então é mais do que 50%. As pessoas que procuram a polícia para denunciar. É uma margem muito pequena, né? Uma margem de 12% é muito pequena, né? Então aí nós temos o quê? Quase 90% de mulheres que sofrem e não falam nada. Isso porque assim, existe todo um trabalho, né? Em cima de conscientização, né? A mídia, prevenção, né? Tá sendo muito tratado esse tema. E ainda são só 12%. Assim, 12%. Então, assim, e começa tem muito desde pequena trabalho. Essa violência, né? Começa lá com as crianças também, né? Sim, desde de criança, ali no âmbito familiar. O menininho que vê o pai ser agressivo com a mãe, aí ele cresce agressivo com a namorada, depois ele é agressivo com a esposa, porque aquilo é comum, né? É algo que na mente das pessoas, esse ato é comum. Eles, né, terem esse tipo de atitude, né? Então, assim, a conscientização é desde a escolinha, né? Que é o que vem sendo feito desde a escolinha, do respeito, da empatia, do carinho ao próximo, né? Independente de raça, cor, religião, é o respeito ao próximo, é o respeito à vida, né? E é esse trabalho que vem sendo feito, que precisa ser feito de conscientização, porque o agressor, todo agressor, ele sofreu agressão. Ninguém nasce agredindo. Ninguém nasce sabendo bater, agredindo ou mordendo ou espancando as pessoas. E isso é a forma que elas são criadas. E que aí elas vão exteriorizar isso no próximo dela. É bem no âmbito familiar mesmo. Exatamente. E é lá no seio familiar, né? Bate demais nas crianças, bate na esposa, aquela coisa, né? Foi agredido quando era criança. Também foi reprimido quando era criança. Exatamente. Sim, vai externar lá na frente, né? E agora a pandemia também, esse negócio da pandemia deu um boom nesse... Deu. Violência, né? Para criança, mulher, tudo. Deu. E teve um índice muito grande, né? Muito maior. Durante a pandemia, questão de isolamento, né? As famílias mais tempo juntas dentro de casa, né? Isso trouxe um estresse, né, muito grande nas pessoas. Acho que a questão de medo, né? A questão de trabalho, a questão financeira. Então, assim, aumentou-se o índice bem mais durante a pandemia. O índice, ele elevou. A perda da renda, um monte de coisa. O convívio que você normalmente não tinha, né? Passa a ter aquela criançada gritando, você precisando trabalhar na pandemia. E aí, essa instabilidade financeira, instabilidade emocional, né? Instabilidade da saúde, do que ia ser, do que não ia ser, do que vai ser, do que não vai ser. Isso deixa todo mundo muito estressado. O medo de pegar a Covid também, né? Sim. Gerava um estresse maior ainda. Também. Falei, meu Deus, se eu pego aí que o negócio ferrou mesmo de vez, né? Então a violência maior, né? cresceu muito nesse período. Mas, Wanda, você falou no comecinho que a pessoa vai lá, faz uma queixa e depois de um tempo ela vai e retira a queixa. A justiça permite isso. Isso pode ser feito. A pessoa sofreu a violência, ela registrou uma queixa e ela pode ir lá e anular
essa queixa? Não, ela não pode. Como que funciona? Antigamente, a pessoa podia se retratar. Se retratar? Retirar. Tá. Retirar, né? Ela poderia ir lá e se retratar. Falar, olha, não, eu não quero mais prosseguir. Né? É o que a gente chama de ação condicionada à representação, que são ações que você faz um boletim de ocorrência e que você depende de ir lá e representar. O que é o termo de representar? Você tem que ir lá e reafirmar que você quer dar prosseguimento naquilo, tá bom? Seria a queixa. Na queixa, exatamente. O que acontece? Em razão, né, das vítimas, geralmente elas são ameaçadas, né, e sofrerem essas ameaças após a agressão, o agressor geralmente ele pode vir ameaçar a vítima e a vítima ia lá e retirava. O que acontece agora? No momento em que é feito uma denúncia, a vítima não pode mais se retratar, a vítima não pode retirar, porque essa ação não é condicionada à vontade dela. É uma ação, é um problema de justiça pública, de saúde pública. Então, é uma ação que, independente da vontade da vítima, o Estado vai processar o agressor. Tem uma palavra que perpetrado, o que é? É isso, não? Não, ela vai dar prosseguimento à delegacia na lesão. O que acontece, por exemplo, ela vai lá e ela denuncia. A delegacia vai fazer todos os procedimentos e vai mandar para o fórum. O fórum vai denunciar o acusado e o acusado tem que responder àquela ação criminal, um exemplo de lesão corporal no âmbito doméstico. Independente se eles se reataram ou não. Eles reataram, retira a medida protetiva. Mas a questão de uma ameaça, de uma violência, de uma lesão que seja, né? Ele vai responder, ela permanece, porque esse crime é uma questão de saúde pública. Né? Uma questão que a própria justiça tem que apurar independente da vontade das partes. Sim. Então, ele vai ser processado pelo crime de lesão corporal. Um exemplo, né, quando há a lesão ou que mesmo que seja só vias de fato, né, ele vai ser processado por aquilo e provavelmente, né, se for comprovado, ele vai ser condenado a pena de uma lesão corporal, ele vai ser condenado à pena de uma ameaça. O que acontece é que não há a medida protetiva dele. E nesse caso a mulher não corre risco? Porque ele tá lá, ela tá junto com o marido dela. O cara tá sendo processado por ela, tá correndo na justiça. E ele tem a chance, ele tá ali correndo o risco de ser condenado. Esse fato não pode gerar uma outra crise entre o casamento, no casamento? É recomendável? Recomendável não é, né? Porque, vamos dizer, se a pessoa está sendo processado por uma lesão, né, que ela causou na esposa, que ele causou na esposa, recomendável não é, claro, né? Porque ela corre o risco. Mas é aquilo que a gente falou, são situações muito complicadas, né? As pessoas que envolvem sentimentos, elas se gostam, elas se perdoam, né? E ele sabe que ele vai responder por aquilo e que não é, vamos dizer, culpa dela, porque a partir do momento em que ele volta com ela também, ele sabe que ele voltou com ela, mas que de qualquer forma o Estado vai continuar processando ele. O que acontece, Mael, é assim, ó. Tem a denúncia na delegacia, aí depois vai para o fórum onde vai responder, retira-se a medida protetiva. Mas, na delegacia, ela consegue tirar ou não? Não. Acabou, ela fez o boletim de ocorrência? Ela fez o boletim de ocorrência, acabou. Vai prosseguir. Só que ela pode, por exemplo, na versão dela, ela pode depois, por exemplo, no boletim de ocorrência, ela chega lá e fala, nossa, ele me bateu, ele me mordeu, puxou meu cabelo, né, me deu uma facada. Um exemplo. No primeiro dia. Quando ela for chamada para ser ouvida posteriormente, o que acontece? Ela pode falar assim, ó, naquele dia eu tava muito nervosa, não é que ele me deu uma facada, né? A faca caiu da mão dele.
Entendeu? A faca caiu da mão começa, dele. tipo, desqualificar. Exatamente. Então, assim, se ela é a vítima e ela mesma está relatando que ela não sofreu as agressões tão fortes, isso ajuda o agressor. Então, e isso num termo de delegacia, como numa audiência, que a mãe que sofre violência, né? Geralmente a mãe protege o agressor, a esposa, né, ou filha, ou filho, geralmente protege o agressor. Eles vão ter que ir lá, eles têm que falar a verdade, eles falam, só que não falam de uma forma tão potencializada a fim de trazer mais prejuízos para o agressor. Né? Que nem hoje nós tivemos uma decisão de uma mãezinha que sofreu uma agressão. E ela, no dia da agressão, ela chamou a polícia, a pressão dela subiu, o agressor foi levado, o agressor ficou preso. E aí, o agressor depois saiu, hoje o agressor está trabalhando e eles se reconciliaram, a família está bem. No dia da audiência, ela falou para a juíza, falou para a promotora, falou, doutora, realmente, né, aconteceu isso, ele ficou nervoso, né, ele quebrou algumas coisas dentro de casa, eu também fiquei nervosa, eu também fui pra cima dele, aí ele tentava me conter, em razão disso que eu fiquei bastante vermelha, porque eu fui pra cima dele, que eu fiquei muito nervosa, né, e por isso que eu estava com os braços vermelhos. Então, assim, ela na audiência, ela fez de tudo para proteger o filho dela, né? E ela falou assim, realmente houve essas vias de fato, mas eu também fui para cima dele. Só que a lei, ela protege aquela mãezinha e tem que proteger, né? Porque ela é vulnerável, ela é mais a parte mais vulnerável. Porém, quando isso chegou lá na frente, ela não queria ver o filho dela continuasse preso ou condenado. Assim, Aí retirou-se a medida protetiva e ele pôde responder em liberdade. Ele foi liberado depois da audiência. Ocorre que agora, 6 meses, veio a sentença e ele foi condenado na lesão corporal. Por que ele foi condenado na lesão corporal? Porque quando chega na delegacia, a delegacia pede para mandar para o pronto-socorro ou pede para a vítima fazer um exame de corpo de delito. No caso dessa senhorinha, ela não foi fazer um exame de corpo de delito no IML, mas ela foi conduzida para o hospital e o próprio médico relatou que ela estava muito nervosa, que a pressão estava alterada e que ela tinha manchas vermelhas pelo corpo, que a gente chama de uma perícia indireta. Né? Que não houve uma perícia no IML, mas houve uma perícia indireta pelo médico. E em razão dessa perícia e dessa alegação do próprio médico, ele foi condenado na lesão corporal leve a uma pena de 3 meses. 3 meses? 3 meses. Então, assim, é uma pena pequenininha, isso não é nada. Para quem é um trabalhador e tem uma vida lícita, ele perdeu a primariedade. Foi. Se ele cometer qualquer crime, por mais que seja uma pena de 3 meses, esse cara ele é reincidente. Ele tem uma passagem criminal. Se ele prestar um concurso público, isso nunca vai sair da ficha criminal dele. Sujou. Então, assim, a gente pode, depois desses 3 meses, vai passar os 3 meses de pena dele, daqui 5 anos nós podemos pedir uma reabilitação criminal? Podemos pedir uma reabilitação criminal. Porém, essa pessoa foi indiciada por causa de um processo. E para tirar esse indiciamento é super difícil. Meu Deus. Então, a pessoa fica com uma manchinha pro resto da vida. Então, assim, por mais que as pessoas falem, isso não é nada, a pessoa não pagou, a pessoa paga. Tudo tem consequência. Vai pro resto da vida. Exatamente, porque é uma manchinha, sujou. E não sai mesmo, fica no CPF dele lá, é CPF? Não, o CPF fica tudo certinho, não tem problema. Mas fica no DVC, né, que é uma ficha criminal que quando a polícia puxa, a polícia sabe, né, que é uma pessoa Todo mundo tem isso daí. Só que tem que manter limpinho. Tem que manter ele limpinho, Dani, exatamente. Tem que manter ele limpinho, né? Que tem essa ficha criminal, né? Tem a ficha judicial, né? Da certidão, que a gente tira sempre uma certidão criminal da pessoa. Porque a certidão criminal mostra, né? Os processos que ela já respondeu, mesmo que absolvido.
A certidão criminal demonstra os processos que aquela pessoa já respondeu. Então, assim, você pegar uma certidão criminal e a pessoa não tem nada, é uma coisa. Você pegar uma certidão criminal e que a pessoa tem lá um monte de processo, infelizmente já existe um pré-julgamento. Essas, vamos dizer, essas manchinhas, se a gente puxar um antecedente criminal, vai aparecer. Não. No antecedente criminal que a gente puxa na internet, não aparece. Não aparece. Não, no antecedente criminal, não. Tá? O antecedentes criminais, ele não vai aparecer. Entendi. Ele vai aparecer, por exemplo, assim, se uma pessoa está respondendo por um processo e ele tem uma sentença transitada em julgada, né? Ou ele está respondendo, mesmo que ainda não tenha uma sentença, mas ele ainda está respondendo, Doni, vai tirar uma certidão de antecedentes criminais, muitas vezes vai barrar e vai falar, procure o poupa-tempo. Hoje o poupa-tempo é o órgão que mais prende pessoas. Poupa-tempo. O poupa-tempo é o órgão que mais prende pessoas. Porque a pessoa não consegue tirar o atestado, ela vai no poupa-tempo e quando ela entra no poupa-tempo para pegar, tem um mandado de prisão. Puxa prende vida. O colega. Aí leva os meninos presos. Caramba! Então, assim, hoje o poupa-tempo é um dos órgãos que mais prende. Mas o documento que prova mesmo, né, que tira toda, sabe, a história, né, as passagens dele é a certidão criminal. Essa certidão criminal a gente tem que tirar no fórum, né? Tem os defeitos criminais, de processos para fins eleitorais. Então, assim, tem várias certidões. Essa para fins criminais, né, dos processos criminais, é o que mais é solicitado. Então, por exemplo, os caminhoneiros. Eu tenho alguns clientes que são caminhoneiros e eles sofrem com essa questão. Por quê? Eles geralmente têm uma ficha limpa, não tem problema nenhum. Mas eles, às vezes, já foram vítimas de roubos de carga, de algumas coisas assim. E mesmo a pessoa que não é o acusado, ele está constando num processo, por exemplo, como testemunha num processo criminal, essa relação que liga ele ao processo aparece na certidão. Então, por exemplo, culpa nenhuma, ele é uma testemunha. Só que quando nós tiramos e aparece ele como testemunha, a gente precisa mandar isso para a seguradora liberar carga, para o cara ser contratado. Porque ele tem que explicar o porquê que tá aparecendo o nome dele ali. E o nome dele tá aparecendo muitas vezes, ele tá naquela situação, não porque ele é o acusado, né? Ele é apenas uma testemunha. Mas tá ali. E os caminhoneiros têm muito problemas com isso. Por quê? Às vezes eu tenho clientes que não aparece nada. Não tem nada na ficha criminal. Pede uma certidão de objeto e pé. Aí nós pedimos uma certidão de objeto e pé. Vem limpa. Aí o meu cliente liga, doutor, eu não fui contratado, tá aparecendo aqui, eu tô com alguma restrição. Eu falo, olha, não existe restrição. Aí nós partimos para a delegacia. Puxa, né, como o pessoal diz, a capivara dele, vamos ver. Aí puxa os boletins de ocorrência relacionados àquela pessoa. E assim, o que acontece? Claro, as seguradoras, né, em razão de ter essa necessidade de se resguardar, elas precisam puxar. E elas puxam os boletins de ocorrência, que nem todo boletim de ocorrência virou uma ação. Sim. E só o que virou ação é o que vai sair na certidão, Doni. Então, assim, vai lá e fez um boletim. O meu cliente foi vítima, por exemplo, de um roubo de carga. Só que aquilo não terminou e não virou uma ação. Então, quando eu tiro uma certidão de objeto e pé, não aparece nada. Ele não respondeu ao processo. Sim. Porém, quando tira todos os boletins relacionados àquela pessoa, aparece lá 100 boletins. Vai aparecer. Pelo amor. Entendeu? Que coisa, hein? Puxa vida, hein? Ivânia, voltando no assunto de novo da violência da mulher, você falou uma coisa também que eu acho interessante, que é aquela coisa de sentimentos, né, da mulher e do marido ali se entenderem, mas hoje tem até uma frase que fala assim, briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher.
Mas tem uma lei agora, também que eu não vou lembrar agora, que ela permite qualquer pessoa a formalizar uma queixa Isso, na que delegacia. teve até tem uma propaganda, né, em cima disso, a mídia, né, falou que briga de marido e mulher se mete a colher sim, né, porque qualquer pessoa, né, mas assim, o que eu sempre volto a falar, não é só a mulher, independente do que esteja sofrendo violência, nós precisamos ter empatia, ter carinho pelo próximo. E muitas vezes você não precisa se envolver na questão, né? Você pode ligar de forma anônima. Ah, um animal está sofrendo maus tratos. Você tem a obrigação, como cidadão, de denunciar, né? Uma criança está sofrendo maus tratos. Você tem a obrigação, como cidadão, né? E como por amor ao próximo, em denunciar. E você não precisa se identificar, né? Porque a questão de se identificar é o maior medo das pessoas. E a pessoa nem precisa ir lá. Jamais. Ela pode fazer isso por telefone. Isso, por telefone. Hoje, por exemplo, as vítimas, aqui em Paulínia, nós temos um sistema que é o botão do pânico. Então, por exemplo, numa medida protetiva, o próprio magistrado, ele já dá orientação para a vítima procurar a polícia, né? E ela faz um cadastro e ela baixa um aplicativo do botão do pânico. Nossa, tem isso? Tem isso. Poxa, interessante. Né? Do botão do pânico. Então, assim, é perfeito. Então, por exemplo, ela tem uma medida protetiva, onde, né, sai uma determinação. Com essa determinação, independente de ter determinação judicial, a pessoa que tem algum medo, que tenha risco, que ela sofra violência doméstica, independente de ter medida protetiva, ela tem direito a ir, a relatar e utilizar desse recurso do botão do pânico. Botão do pânico, que bacana. Mas para ela ter acesso ao botão do pânico, ela precisa registrar um boletim, tipo assim, vamos supor, existe uma situação de violência. O marido não sabe que ela foi lá na delegacia ou procurou ajuda. Ela consegue ter esse botão sem ele saber lá que ela deu entrada e ela não tem a vida normal. Claro. Tem isso? Tem. Ela vai procurar a polícia, se eu não me engano é a polícia militar. Aqui em Paulínia tem aqui delegacia em Paulínia, da mulher? Não tem ainda a delegacia. Nós tínhamos, né, um núcleo da delegacia, como eu disse, ele foi desativado e agora eles estão tentando reativar, né? Estão montando, já montou a sala. Então, assim, já tá bem adiantado. E hoje esse sistema, eu não sei te dizer, Mael, se ele é feito pela civil ou pela militar, não sei te dizer isso com precisão. Mas hoje, inclusive, eu acompanhei um cliente que foi determinada a medida protetiva em desfavor a ele. E a esposa dele, a convivente, fez um boletim de ocorrência de ameaça e na determinação judicial já colocou a medida protetiva e já pôs uma orientação para que ela procure, né, o órgão responsável, que eu não sei te dizer se é a civil ou se é a militar, para que ela possa, caso ela tenha interesse, ela se veja num estado de necessidade para instalar o aplicativo do botão do pânico. E é do governo esse aplicativo, que bacana. Não sei, Mael, se é do governo. Não sei. Pesquisa aí pra nós se é o botão do pânico na cidade de Paulínia. Eu não sei se isso é um projeto municipal ou se é um projeto governamental. Poxa, que projeto, hein? Não sei, mas tem o botão do pânico e tem várias orientações. E funciona, né? Funciona. Você conhece alguém que já, assim, que sim, utiliza? Sim, tem pessoas... Oi, Ivone, então tá bom. Aí a mulher sofreu uma ameaça. Ela aperta, o que acontece? A polícia aparece? A polícia vai para proteger, porque esse botão é um aplicativo que manda uma informação de forma rápida, né? Uma informação de... Botão do pânico. Olha lá. Patrulha Maria da Penha. Legal, é um dispositivo Puxa. que então ele é nacional, todos podem estar usando, tá vendo? É isso mesmo. E aqui em Paulínia, o que eu acompanho e vejo? Hoje, a polícia aqui de Paulínia, né, tanto guarda, militar, a civil,
ela é uma polícia atenciosa, né? Polícia de Paulínia. É uma polícia atenciosa, ela dá atenção, ela dá estrutura, por exemplo, assim, ela dá amparo. Então, por exemplo, às vezes a mulher tá aí, tem tudo na mídia, mas às vezes ela precisa de uma orientação, como que vai ser feito, né? E que nem aqui, se ela procurar, eu acredito que no momento em que ela aciona esse botão do pânico, já é acionado as nossas entidades daqui. Sim, Entendeu? deve estar relacionado à região. A Deve região. estar relacionado à Então, região, por exemplo, no momento em que ela Só tem que aperta, ser. essa informação já vai diretamente para aquela polícia que está cadastrada. Isso, vai para o batalhão. Pro batalhão. Quem é o responsável da área. A guarda cria botão do pânico em Paulínia. Olha lá, que bacana. Aplicativo. Tá vendo? né? Aplicativo da prefeitura? Isso. O aplicativo pode ser baixado No gratuitamente. site da prefeitura. Aí, Então, esse aplicativo, ele tem a interação diretamente com a guarda, que é acionada, olha lá, conseguirá acionar o controle da Guarda Civil. isso Em mesmo. 2 cliques. A guarda nossa. A guarda já vai imediatamente para prestar socorro a ela. Imediatamente. Porque, assim, até o momento em que, por exemplo, sei lá, às vezes eles estão no mesmo lar, né? Ela se vê num momento de pânico, num momento, né, delicado, Puxa e ela vida. não consegue ligar. Basta ela clicar 2 vezes que a polícia chega. Provavelmente já mandou Os direitos ligação, estão aí, Basta. é sim. acessível, basta ter esse crescimento, né? É isso mesmo, tem que Conhecimento, esclarecer, nossa, muito né? Abrir isso daí para todo muito mundo, importante, abrir para a muito população. importante. É importantíssimo. Muito importante. E não tem assim um pré-requisito, assim, de repente, a mulher não precisa ter sofrido ainda violência, ela pode... Não, ó, não tem assim, por exemplo, ela Critério. precisa sofrer a violência Sim, para ter. Não. Esse programa e esse botão é de prevenção, é para que ela Ajuda não até na rua, né? sofra. De repente né? na rua, sentiu a ameaça de alguém atrás, pode ali Né? apertar o Ela botão. precisa ter esse. Não, é dentro da violência Só doméstica. Na rua não vai Então, funcionar. por exemplo, assim, Mael, eu não sofro violência, um exemplo. Aí eu tenho o meu botão do pânico. Eu não posso me estar na rua, achar que alguém vai me atacar, apertar o Senão botão. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, é um exemplo. Se eu sofro violência dentro do meu lar, né? Tenho um marido agressor, manipulador, né? Que usa desses métodos e eu me sinto, né? Eu tenho o pressentimento que algo pode me acontecer, eu vou até lá, instalo, né? Peço as orientações necessárias e já fico na espreita ali. Se acontecer alguma coisa, aperto o botão, mas dentro do âmbito doméstico. Entendi. Esse botão ele é exclusivo para o âmbito doméstico. Interessante. É muito interessante. Esse botão é muito interessante. É top. Eu sabia desse botão, mas não sabia que em Paulínia era assim, não. Não, em Paulínia ainda mais mais interessante, desenvolvido, mais né? desenvolvido, Porque a guarda ela tá diretamente ligada a isso. Muito bacana. É uma prevenção ou é uma, como fala quando você é uma reação esse projeto? Por quê? Ele foi criado em cima de estatísticas, por exemplo, a Paulínia é uma cidade violenta. Então a gente tem que criar uma medida de proteção. Ou é preventivo. O Brasil hoje sofre isso de violência. Vamos já antecipar para que Paulínia... Prevenção. Paulínia não é uma cidade ruim para as mulheres. Não. Assim, na questão de violência doméstica. Não, é assim, como todas, né? Tem. Mas assim, o índice, eu não sei te dizer qual é o índice, mas não é uma cidade com um índice alto, tá? Por que eu digo? Porque se fosse uma cidade com um índice alto, sei lá, vamos pôr aí uma capital, teria que ter uma delegacia especializada da mulher, né? Como ainda não tem, é porque ainda se dá conta. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque quando é uma cidade muito violência, com muitos índices contra a mulher, contra a vida da mulher, especializa, né? É necessário de um trabalho efetivo em cima disso. Hoje a gente tem aqui, né, a delegacia, né, está se fazendo esse trabalho que está montando um núcleo da mulher, né, de atendimento específico, mas não tem uma delegacia específica para mulher. Né? Em Campinas tem.
que é uma cidade maior, um índice muito maior de violência, então tem que ter uma delegacia específica para a mulher. E nós ainda não temos. É claro, se tiver, é ótimo, é perfeito, né? Eu acredito que nós estamos caminhando para isso, né? Mas não em razão de uma reação, de uma necessidade, mas claro, da necessidade, mas principalmente na prevenção. Né? Porque quando acontecer, a nossa cidade, nesses termos de atendimento, né? Hoje, graças a Deus, eu moro aqui, trabalho, né, com o setor da delegacia, questão de policiamento, nossa cidade é referência. Né? Legal, bacana. É bom falar isso, né? Que é importante a gente... É importante abrir isso, claro. A nossa cidade é referência no índice Quem que é o secretário de segurança? Secretário de Segurança, se eu não me engano, Alessandro. Pesquisa aí, Kaique, para nós. Ele era guarda, ele era guarda e hoje acho que ele é o secretário, o Alessandro. Não tem nada a ver Merques, não, né? Não, acho que não é o nome dele. Mas eu acho que é o Alessandro que está como secretário de Segurança Pública. Então, assim, a nossa guarda não é uma guarda, né? O nosso policiamento em Paulínia, tanto civil, militar, não é um policiamento repressivo, é um policiamento, né, preventivo. Como todo lugar, tem violência, tem criminalidade, tem roubo, tem furto, né, tem tráfico, mas ainda não é um índice avassalador, né? É algo que ainda dentro da normalidade, né? Dentro do que ele ainda está numa margem pequena, graças a Deus. Eu também acho. Eu também acho que eu me sinto seguro. Mike de Souza Lucizano. Mike de Souza, secretário interino, na verdade, né? Secretário interino. Mike Lucizano de Souza. Então, eu me sinto seguro nessa cidade. Eu acho que a cidade tem um bom policiamento, tem uma boa polícia militar, tem uma boa base da polícia militar. Esses portais ajudam bastante. Os portais e mesmo nos bairros, né, de pessoas menos favorecidas, né, financeiramente, não são bairros sem estrutura, né? São bairros com estrutura, né, social, né, que estão procurando sempre núcleos de atendimento às famílias. Exato. Então, assim, nós não temos favela, né? Por mais que tenha os bairros menos favorecidos, a nossa cidade é uma cidade bem bacana de se viver, bem organizada, né? Com certeza. E está sempre procurando melhorar. Que é alienação parental. A alienação parental, ela faz com que a pessoa que esteja alienando, né, que esteja, então, influenciando o menor, ele seja punido, por exemplo, com a perda da guarda. Né? Então, por exemplo, com a perda do direito de visitas, se for o caso. Então, assim, ela tem consequências, tá? Kaique, pesquisa para mim se alienação parental é um crime. Que eu saiba, não é um crime. Eu nunca vi ninguém ser penalizado por alienação parental, penalizado criminalmente. O que eu acompanho e eu vejo são as consequências de uma alienação parental, e que isso é muito comum entre os casais, né? Eles se separam, o filho está ali no meio e eles começam então a induzir o menor a ficar com uma parte, fica, né, manipulando o menor contra o outro, um contra o outro. Isso é alienação parental. Então, por exemplo, se o casal separa, né, eles vêm a romper o relacionamento. O menor, por exemplo, fica com a mãe. Pelos avós. Pega uma aguinha para a avó, né? Para a Ivânia. Começa a julgar a ação que questiona a lei da alienação. A norma define a alienação como a interferência na formação psicológica da criança promovida e induzida por um dos genitores. Pelos que tenham a criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento. Esse não entraria no âmbito da Maria da Penha. Não, por ser ali do... Não, ele entra no âmbito familiar, da lei que define alienação parental.
né? Porque tem uma lei específica, né, para alienação parental. Então, por exemplo, o pai e a mãe que vêm a alienar o filho, ele tem consequências em relação ao ato dele. Então, né, como eu estava dizendo, se uma mãe, ela tá com a guarda do menor, né, há uma separação e a guarda do menor fica com a mãe. E a mãe começa a induzir, né, a falar mal do pai para a criança, e isso vem a romper os laços, né, ou estremecer os laços afetivos entre o filho e o pai, Isso. ou que se perceba que isso está trazendo prejuízo para o menor, aquela mãe pode vir até perder a guarda do menor, Entendi. aonde é retirada a guarda dela e passa para o pai, e ela passa a não ter direito sobre a guarda daquela criança. Entendi. Né? Aí ela pode ter direito à convivência, ela pode ter direito a visitas até assistidas. Né? Nós temos casos de visitas assistidas porque o pai ou a mãe não se controla. Não se controla, fala mal mesmo. Alguém junto. Alguém junto, não pode ficar sozinho com a criança. Não pode, porque às vezes eles não têm um controle sobre isso, né? É o tempo todo manipulando, querendo jogar aquela criança contra uma das partes. E como a pessoa não tem esse controle, ela não pode perder o vínculo com o filho, né? O vínculo não pode ser rompido entre tanto pai com mãe contra o menor. A não ser que uma das partes tente contra a vida do menor, né? Ou que é no caso da violência doméstica, né? Ou no âmbito criminal, quando, por exemplo, né, um caso de violência, né? Um caso de estupro, né, ou de que haja algum tipo de violência contra um menor, uma criança, aí sim, em razão de uma medida protetiva, vai se romper o vínculo de convivência. Mas caso isso não ocorra, sempre, o que a lei tenta, né, o que os legisladores tentam, nunca romper o laço afetivo. O laço afetivo entre família, ele precisa ser mantido. Ele precisa permanecer. A criança é ouvida, muitas vezes? Ou depende de uma idade para poder... Não. Assim, geralmente, Doni, a criança com 12 anos, tá? Que ele já é um pré-adolescente, ele tem o direito de escolha, tá bom? 12 anos. 12 anos, geralmente. Então, por exemplo, o menor mora com a mãe. E aí o pai quer que ele vá morar com ele e tá pedindo a guarda. Esse menor é ouvido e se ele optar ir morar com o pai, a vontade dele é prevalecida. Prevalece, tá? Porque a vontade do envolvido é o que prevalece, que é o menor. Agora, quando eles são menores, né, ou pequenininhos, vou te dizer entre, sei lá, de 7 até os 11, 12 anos, é muito importante ouvir eles e também é analisado. Porque esses relatos, esses estudos sociais vai para o processo, né? E o que é relatado é analisado por um MP, é analisado pela promotoria, né? Que sempre tem que assistir os menores como fiscais da lei, pelo magistrado, e que define, no caso de um estudo desse, define se a criança vai permanecer com a mãe ou se vai passar a guarda para o pai, né? A guarda, que é a questão onde a criança vai... Quem vai ser o guardião, o cuidador dos atos daquela criança. E não tira o direito de visitas. Sim. Né? Que é a questão de determinação de visitas. Né? Se vai morar, se vai de quanto em quanto tempo, questão de férias, dia das mães, dia dos pais, que não pode cortar o convívio. Porque é muito importante ouvir a criança, porque na inocência, às vezes a criança fala coisas que os dois adultos, de repente, não abriram para o juiz ou para alguém, assim, às vezes mais a inocência dele. E os pais, eles ficam num conflito, né? Eles ficam com muito ego, né? Muitas vezes não aceitam a separação e como forma de atingir, dos adultos se atingirem, eles usam o menor. A guarda, né? Usam o menor como forma a manipular. Né? A manipular o relacionamento. O que eu tento sempre passar para os meus clientes quando existem essas situações de conflito
é que, né, eu sempre tento demonstrar assim, o que eu vejo, né, que me entristece, é quando tem um menor que não tem pai, não tem mãe, que ninguém quer ele, ou quando ele vai, horrível, hein? então, ele vai, por exemplo, ele é recolhido, né, ele vai para uma fundação casa, e aí às vezes a mãe morreu, só tem o pai, chama o pai para ir retirar ele, eles falam, olha, eu não quero. Aí esse menor é levado para uma casa de acolhimento. Então, para mim, isso para mim é extremamente triste quando não se tem ninguém. O que eu tento sempre colocar isso para eles e né, para que eles tenham essa visão, que quando essa separação, que tem uma pessoinha ali no meio. E que essa pessoinha, o que a gente tem que demonstrar para ela? Que tudo vai ser dois, que ela vai ter em dobro. E que não vai ser uma coisa só. Tudo em dobro. Ela vai ter 2 aniversários, ela vai ter 2 Natal, ela vai ter 2 Ano Novo, ela vai ter duas festinhas. Então, assim, tudo a gente tem que ver como vantagem, né? Tirar a coisa boa disso e não brigar. Porque eu vou ficar no dia de aniversário. Tudo bem, fica no dia de aniversário um ano, no outro ano seguinte, o outro fica. Porém, na mesma semana pode ter 2 festas, pode ter 2 comemorações, né? Então, assim, eu tento sempre demonstrar isso para tirar esse peso deles, né? Porque muitas vezes é tão pequeno, tanta coisinha simples que pode se resolver e que cria-se trava-se uma batalha e gigantesca. Essa declaração do pai que eu quero dizer, tanto o homem como a mulher, mãe ou pai, falar que não quero como é que fala assim, é aceita. É aceita. Não tem como você falar assim, não, você é pai, você vai ficar. Não, né? Não tem. Não tem jeito. Não. Né? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, uma mãe que acaba de dar à luz. Ela tem o direito a não querer aquele menor. Ela tem direito a não querer o bebê. O que ela não pode é dar à luz e matar o bebê. Sim. Jogar o bebê, né, na luz, a própria sorte, né? Não pode, porque é uma vida. E como qualquer vida, você tem que cuidar. Sim. Então, assim, você pode não querer. Ela pode, por exemplo, uma mãezinha, ela tá grávida, ela vai dar à luz e ela não tem condições, ela não quer aquele bebê. Tudo bem. Só que naquele momento, ela tem o direito. Ela tem o direito disso. Só que o que ela precisa? Ela já pode acionar o órgão, a assistência social do hospital, ela já informa. Tem mãezinhas que dá luz e fala, eu não quero nem ver o bebê. Aí aquele bebê, no momento em que ela dá luz, já recebe um acolhimento, né, da assistência social. Já separa ali, já no próprio vínculo, já recebe, né, a assistência social já está toda preparada, já tira, já tem o rompimento ali, né, daquele laço, já tem toda a documentação e essa criança é levada para adoção. O nome da mãe vai junto com ela. Doni, talvez não sei te dizer se o nome da mãe vai junto. Eu acredito que precise, né, porque a criança nascida viva, ela precisa ser registrada, né? Então, assim, eu acredito que a mãe biológica, no momento do nascimento, por óbvio, ela precisa de alguma forma manter o registro, né, a fins de cadastro da pessoa que nasceu viva. Aí, posteriormente, que vai para a adoção, o que é feito? Os pais que adotam registram, aí vem um novo documento com o nome dos pais adotivos e que geralmente é excluído o nome da mãe biológica. Anula, né? E aí, aquele documento, ele fica arquivado e vem uma certidão de nascimento com o nome dos pais adotivos. Um bonito ato de adoção, né? Lindo, nossa, maravilhoso. Bonito, né? Por isso que muitas vezes a gente vê, a mãezinha foi lá e não quis o bebê, né? Mas a gente vê isso como poxa, isso é muito feio, né? Porém, tem uma outra mãezinha que precisa desse ato para que ela seja mãe. De repente é um atenuante, até para a criança que ia viver num lugar que não aceito, né? Não aceito. Por que você veio, né? Não era hora, tal. Mas aí, de repente, acha ela entra num lar que ela é esperada, né? Que tem muitas mulheres que não podem, né, dar à luz, não podem engravidar, né? E famílias, né, homoafetivas
que também não geram e que vão querer adotar. Mas está muito bacana isso, né? Essas adoções, né? Então, assim, a gente tem que pensar na criança, na vida. Na vida. Exatamente. Então, assim, é um ato que tem que respeitar a vontade, né? Eu não sou a favor do que acontece de matar, né? Não quer, mata, dá fim desnecessário, né? Tortura, maus tratos. Sim. Não precisa, porque tem muita gente que quer um bebê e tá esperando um bebê. Nossa, tem muita. Muita gente. E tem dificuldade, né, Ivânia, para fazer essa solução, né? Muito difícil, né? Muito burocrático. A parte burocrática é muito triste. É muito demorado. É muito assim, triste. O trâmite é demorado, aí as crianças vão crescendo, os bebês vão crescendo, aí eles vão se tornando, né, vão ficando maiorzinho, e quanto maior, mais difícil a adoção no nosso país, maior, né, porque difícil. As famílias procuram só os bebês, e em relação ao trâmite, a toda a demora, o bebê cresce, aí eles vão ficando grandinhos e não são adotados. Cria uma rejeição. Né? Ruim, né? Poxa, demais. Muito ruim. E a criança ela passa a ter uma parte da vida dela vivendo dentro de um abrigo. Triste, muito triste. Dentro de um abrigo. E que normalmente, caramba, essa não conhece, não tem um pai, não tem uma mãe, viveu sempre por cuidadores, né? E a hora que arruma uma família, de repente não consegue nem andar nas regras da família. Eu acompanhei esses tempos, eu estava acompanhando um site em Campinas, tem uma comunidade, tem um projeto de adoção, né, de acolhimento, tem das famílias. Lembra o nome do site? Eu estava vendo, porque eles vendem uns panetones personalizados, com umas latas personalizadas bem bonitas, sabe? E eu estava acompanhando eles, e eles têm um trabalho muito bonito aqui em Campinas. Eu vou procurar e eu te informo, Mael, que pessoal, tem e aí eles têm esse trabalho bem bonito, que tem as famílias que elas são preparadas para receber o bebê como uma família extensiva. Elas são acolhedores, então ela só acolhe, cuida, até que chegue o dia de ser adotado. Então elas são preparadas só para isso, só para pegar, para cuidar, para dar amparo. Se a criança não vier, mas aí. Aí o vínculo que cria. Mas elas são preparadas, né? Precisa fazer um curso, tudo, porque ela não pode, ela tem que saber que ela tá ali cuidando temporariamente, são lar temporários, né, para cuidar daquelas crianças, para dar toda a estrutura para que possa ser levada para as famílias destinatárias. Eu vou te pedir um favor, a gente sempre a gente pede para os convidados, né, para indicar alguém para depois vir aqui, né? Você consegue contar dessas pessoas, no caso dessa do lar aí que... eu vou tentar. Eu acho que eles são de Campinas, eu já vi o projeto deles ali, eu tenho acompanhado. Eu posso tentar o contato, eu acho que eles, né, eles viriam sim. Aqui em Paulínia também nós temos a Casa do Menor, né? Nós temos a Casa do Menor. São a nossa casa de acolhimento. Aqui em Paulínia. Lá saiu, assim, dá pra... Sim. Hoje eu não sei quantas crianças tem, tá? No lar do menor aqui. Mas nós temos aqui em Paulínia, né? O lar, tem as crianças que são levadas para lá, que muitas vezes são rejeitadas, né? São lares que acolhem até que se determine se vai para adoção ou se vai ficar dentro do próprio lar, né, da extensão familiar ali. Nós temos também, Mael, que é muito bacana, o nosso centro geriátrico daqui de Paulínia, né? É maravilhoso. Hoje o nosso centro de geriatria aqui, eu acredito que ele seja uma referência nacional. Poxa. Tá? O nosso centro geriátrico, ele é lindo, com profissionais de alto padrão. Assim, é um centro geriátrico de clínica que, se fosse para pagar uma clínica particular, seria de alto padrão.
Puxa vida. É o chamado Lar dos Velhinhos. É o Lar dos Velhinhos. E né, que hoje é o centro geriátrico e que acolhe essas pessoas, né, os idosos, e que, assim, gente, lá dentro é espetacular. Tanto os profissionais, o núcleo, né, é tudo de primeira. Poxa, bacana. Legal demais, né? Muito bacana. A gente está numa cidade de primeiro mundo, né? A cidade aqui policiamento, saúde. Saúde também, é verdade. Ressaltar, porque o hospital está uma maravilha. E, por exemplo, também questão, né? Falta medicamentos. Gente, medicamento sempre vai faltar. Sempre, né? Mas, por exemplo, aqui em Paulínia também, que eu acompanho, né? Que eu vejo a questão do alto custo. Né? Nós temos a farmácia de alto custo, como em toda cidade tem. Porém, eu trabalho também em outras cidades através de mandado de segurança para adquirir medicamentos. Nossa. E a nossa facilidade em trâmite processual, com mandado de segurança e o fornecimento desses medicamentos pela nossa prefeitura, ele é muito célere, muito rápido, enquanto nas outras cidades é muito moroso, é muito demorado, muito burocrático, muito travado. Quando sai, o doente já morreu. E assim, são situações extremas, né? Situações extremas. Horrível. Você fica imaginando, né? A pessoa tendo que gastar o que não tem para comprar. Que não tem, muitas vezes não tem como gastar, Dona, porque não tem de onde tirar, nem né? toma remédio. Porque são medicações de alto custo mesmo, medicações caras. E que, às vezes, que nem o tribunal, né? A prefeitura, né, os procuradores, eles estão representando a prefeitura e eles precisam, muitas vezes recorrem de uma decisão de um medicamento, né? E aí vai para o tribunal nega, e aí a gente tem que recorrer para conseguir do Estado, para que o Estado forneça a medicação de alto custo, né? Então, assim, hoje aqui, para nós, tem as dificuldades, claro, como todos os lugares, mas é muito mais fácil, né, mais rápido, mais acessível. Entendi. Do que nos outros lugares. Entendi. E a gente entrou num assunto legal que me lembrou a respeito de pandemia também, Covid, aposentadoria ou INSS, afastamento. Sei que não é o seu, como é que se diz, a sua especialidade, mas está acontecendo muito disso, desse problema de Covid, a pessoa sai destruída de uns 60 dias de UTI, sai destruída, sequelas absurdas que a pessoa não consegue trabalhar, não volta ao normal nunca. Isso está gerando muita aposentadoria ou pedidos de afastamento, coisa desse tipo? Então, Doni, lá no escritório hoje, né, no nosso escritório, a advogada especializada nesse assunto é a doutora Daniele Bolognese. Sim. Né? Mas como nós trabalhamos ali juntas, tá? Nós temos uma plataforma e nós trabalhamos, né? Eu faço as minhas coisas, a Dani faz as dela, a doutora Janaína, a Lígia. Então, assim, a gente interage e eu acompanho, tá? No nosso escritório, Doni, não tem essa demanda por enquanto, tá bom? De pedidos de aposentadoria ou pedidos de invalidez, né? Uma aposentadoria por invalidez em razão do Covid. Por quê? É muito recente, Doni. Então, assim, eu acredito que ainda virá essa demanda. Né? Porque depende de laudos, vai depender de demonstrar que ficou uma sequela, que a pessoa nunca vai se reabilitar, que ela tem uma qualidade de segurado, porque para requerer uma aposentadoria por invalidez, primeiro que ela tem que ser segurada. Sem dúvida. Né? Ela tem que estar contribuindo para a Previdência. Se ela contribui para a Previdência e ela vai ficar com uma sequela e ela conseguir comprovar que essa sequela é definitiva e que ela não tem condições de se reabilitar no trabalho, provavelmente essas demandas virão. Né? Mas é recente ainda para ingressar, né? Nossa, assim, eu não me recordo aqui de ter não tive de nada sobre o Covid ainda em relação a essa questão
das sequelas, tá? O que nós tivemos? Algumas suspensões por parte do INSS por questões de prova de vida. A Previdência Social, por exemplo, ela suspendeu todas as atividades e suspendeu a prova de vida. Porém, o sistema não é 100% e acredito que algumas informações não chegaram de forma adequada e teve alguns clientes que tiveram alguns probleminhas, né? Um benefício suspenso, até que se vá lá, mas estava suspensa a prova de vida, por isso que eu não fiz. Aí você tem que entrar no sistema e falar, né? Fazer um recursinho, falar para que retome o benefício dele, porque isso foi um equívoco. Então, assim, teve essas questões, né? Em relação à pandemia. Mas assim, para confirmar uma sequela, vamos dizer assim, permanente, ainda é cedo. Ainda é cedo, né? Eu sei que vai ter. Vai, com certeza. Tem pessoas que, né, estão com dificuldade para respirar, né, estão ainda em tratamento. Então, assim, vai depender agora de laudos, né, de um tratamento e ficar comprovado que a pessoa tem uma deficiência permanente, né, ou que seja relativa, né, pelo menos. Tem um exemplo de um motorista. Eu não sei, ele já era aposentado, na verdade, mas ele não conseguiu dirigir mais. Por conta, ele ficou muito tempo na UTI, perdeu totalmente as forças da perna e uma das pernas não voltou a funcionar normalmente. Né? Não tem jeito, não voltou. Uma funciona, a outra não funciona. Então ele perdeu a capacidade de dirigir, apesar que ele já é aposentado. Né? Mas é uma situação também que vai acontecer. Mas assim, ele vai ter que demonstrar, ele vai precisar de relatórios, né? E de exames que comprove que é permanente. Porque enquanto houver a dúvida se não é permanente, que existe a possibilidade de um tratamento para ele se readaptar, ele não se aposenta por invalidez, né? Se é uma pessoa que ainda não é aposentada. É muito difícil. É complexo, não é uma coisa assim que vai... Né? Não, vai depender ainda eu acredito que vai acontecer, sim, novo, né? Infelizmente, Tudo muito novo, mas vai ser difícil essa comprovação permanente. Por exemplo, a pessoa, ela vai ficar com uma insuficiência, ela tem que fazer a fisioterapia. Né? E aí, se ela tiver alguma perspectiva de voltar, que o tratamento ela vai poder retomar, ela não consegue se aposentar. Esquece. É isso mesmo. Entendeu? Porque ela vai ter que fazer o tratamento. Aí o que ela vai ficar? Afastada. Com auxílio doença até que ela vá. Aí eles vão lá, vão dar 6 meses. Volta para a perícia. E às vezes até suspende. Não, você tá ótimo, você tá com um cilindro respirando e o perito pode falar que você tá bem. É isso mesmo. Né? E você vai ter que voltar para o seu trabalho carregando o seu cilindro. E auxílio doença não conta para aposentadoria? Não conta. Não. Por que ele não conta? Porque é um período que fica suspenso. Então ele não conta para aposentadoria. Né? Então vamos dizer, sei lá, você tem 60 anos, Mael. E você pega um auxílio doença, você vai se aposentar com 65 anos, né? Você fica 5 anos no auxílio doença. Você depois vai ter que contribuir para se aposentar com 70 anos. Porque esses 5 anos que você ficou ali no período de auxílio doença, ele não é contabilizado para sua aposentadoria. Por isso que muita gente tenta invalidez, né? Aposentar por invalidez. Exatamente. Que é a conversão do auxílio doença para uma aposentadoria de invalidez. É a conversão. Agora, bacana. Daria pra gente ficar aqui mais tempo. Daria. Você trouxe luz para nós aqui. Muito esclarecimento. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Olha, bacana demais. Eu acho que tenho certeza que vai ser já é um podcast que vai trazer benefícios para as pessoas, dicas interessantíssimas. Eu acho que... Cada episódio é uma história. Cada episódio é uma história. Teve bastante história aqui hoje. Vamos fazer aquela... Só falar um negócio, pessoal, vocês que estão assistindo aí. Violência doméstica, diz que 180
Isso é 180, galera. Não esquece. Violência doméstica, 180. E tem também agora o botão do pânico, cara. Tem o botão do pânico aqui em Paulínia, não Usar os esqueça. recursos aí que tá à verdade. disposição. Em Paulínia é top. É isso aí. Paulínia tá de em parabéns. todo o Brasil, Todo o né? Brasil, Todo o exatamente, Brasil tem o aplicativo. Realmente é uma... Esses são direitos que as mulheres que têm... Não só as mulheres, Tem né? que divulgar. O ser humano, né? Sim. Mas Tem que estão divulgar, tem que divulgar. bacana. Acho que a vida é em primeiro lugar. E vamos fazer aquele bate... Manda lá. Faz aí. Você pergunta. Faz você. Não, você A gente você- faz a você brincadeira que assim, pergunta. tipo assim, fala uma palavra, você você que responde pergunta. rapidinho, uma só, ou se você quiser. Mas falar tem umas mais. perguntas boas. Tem. Ela sempre faz. Família, mano. É tudo Justiça, necessária, direitos humanos, primordial, vida, maravilhosa. Deus, Tudo. Ivânia Camargo. Guerreira. Bacana. Concordo. Concordo, amigo, concordo, verdade. Ivânia, a gente está feliz demais. Bacana Nossa, demais. eu também. Poxa, Eu muito agradeço. Obrigado de verdade de você ter aceito esse convite e ter nos presenteado aqui com a sua visita. É verdade. Bacana, de conhecimento, bacana mesmo. A gente está feliz e as portas estarão abertas, tá bom? Para você, para as meninas. E se você quiser dar um recado, falar para as pessoas procurarem como que funciona, quem pode estar procurando, se alguém quiser aposentar, esse recurso também Eu achei bacana a questão que você falou aí do alienação parental. Alienação Sim. Que, parental. assim, eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, assim, como que eu provo que está ocorrendo uma alienação? Eu tenho que tirar uma foto, tenho que filmar, eu vou primeiro no advogado, eu procuro primeiro... Você tem que procurar um advogado, tem vários meios de provas, né? Mensagens, né? Tem testemunhas, mas na questão da alienação parental, geralmente é feito um estudo social com a criança. Então, a própria criança, através de um estudo social, que vai ser comprovado a alienação parental. Tem especialistas, né? Tem pessoas Que especialistas para isso. Né? Isso, que é as Mas o assistentes primeiro sociais. passo é procurar advogado. Para informar, né, que é a palavra do pai ou da mãe, que ele está se sentindo alienado e que há necessidade de uma intervenção em relação a isso, tá? E assim, Mael, eu não tenho, o que eu posso passar de orientação, né, porque até em razão do Código de Ética eu não posso fazer nenhum tipo de propaganda, né, de captação, não posso. Não pode falar nada. Não. Mas a gente pode falar, né? A gente Procure pode um falar. advogado. Qualquer coisa, procure uma advogada. Problema, Pode colocar. Procure, assim, nós temos em Paulínia a defensoria, né? Que as pessoas menos favorecidas não têm condições de contratar um advogado, procure a casa do advogado aqui em Paulínia, né? Tem pessoas, né, qualificadas que atendem, indicam um advogado, né, um defensor público para acompanhar uma causa. Nós temos também a faculdade de Paulínia, que tem um centro, né, de jurídico, bacana. que é o EAJUR, né, que agora vai estar entrando em recesso, mas que funciona, né? Nós temos um centro jurídico na faculdade de Paulínia, no Cosmos, que ele tem esse centro que atende tanto o direito civil quanto o direito criminal. Então, assim, isso é muito bacana, né? Então, as pessoas de baixa renda e moradores de Paulínia podem estar procurando o EAJUR, podem estar procurando a casa do advogado. Nós temos o PROCON, né? Que também o nosso PROCON é maravilhoso, né? Uma referência super bacana. Aí nosso símbolo lá do nosso escritório. Nós temos o PROCON, tem o Sejusc para as pequenas causas, né? Que não depende de advogado, que pode estar procurando diretamente o Sejusc, né? Ações trabalhistas, que elas não dependem de um advogado. Também. O próprio, né, requerente, né, o reclamante, ele pode procurar a Justiça do Trabalho, relatar a causa dele e ele mesmo entra com uma ação. Então, assim, independente de situação financeira, procure os seus direitos, procure um advogado, né? Procure os seus recursos, porque todos têm condições e direitos que podem ser pleiteados e tem meios adequados para isso. Todo cidadão tem direitos e deveres. Com certeza.
cumpra com os seus e procure os seus direitos. Sim. Não é verdade? É importante buscar ajuda. Claro. Sim, procurar ajuda. Precisando, doutora Ivânia Camargo. Boa Advocacia advocacia. completa, hein? Sim. Tem tudo. Tem um pessoal especializado trabalhando para resolver os seus problemas. Não só problemas, como soluções, né? Vem com soluções também. Exatamente. Isso aí. Ivânia, fantástico. Obrigada, Foi viu, bom demais, gente? maravilhoso. Obrigada. Mais um episódio. Todo episódio nosso é uma história que vai ficar gravada para todo mundo ver. Tá? Para todo mundo vai ficar aí gravado, né? Hoje a Ivana foi super receptiva. Para a Duda ver, para o Joãozinho ver depois. Podia trazer o Joãozinho, se Joãozinho, grande abraço aí. Podia ter vindo, amigo. Tinha água geladinha. Café. Café adoçado ainda. Pra você. Coca. Obrigado, né? Obrigada a vocês, viu, gente? É uma honra. Os nossos patrocinadores. Ah, é verdade. Tem que falar para os Meus patrocinadores ainda. Tem que falar. A gente tem o apoio da Casa da Aí, Limpeza, que cede o espaço aqui pra gente Casa da gravar Limpeza. gentilmente. Casa da Limpeza, ó, os melhores produtos da região. Aqui de Paulínia, ó, procura o pessoal aqui, faça um orçamento com a gente. Os melhores preços também para sua casa, para sua indústria, para o seu comércio. Procure a gente aqui. Ó, e é bacana que ajudar o comércio local, né? Claro, vamos ajudar o comércio A Ivânia é local. uma pessoa que ajuda bastante o comércio local. Ela é da Casa da Limpeza. A Vamos Ivânia também? é uma pessoa que não só fala, viu? É, Ela isso tem é. empatia também, Age, né? ela age mesmo, bacana. Não é porque você dá aqui na verde, não, mas é verdade. A Ivânia é uma pessoa diferenciada. Olha lá. Temos a WL Consultoria também, você que tem sua frota. Transportadora, WL. quem tem uma transportadora, WL Consultoria, você está com problema com o seu motorista, com a sua frota, multa, alta velocidade, essas coisas todas, os motoristas aí meio bração, chama o Wagner Rodrigues, cara. WL Consultoria, ele resolve o seu problema, cara. É top, hein, o Vagnão? Tá aí com a gente todo. Um abração, Vagnão. Oi, Vagnão. Ivânia, se você precisar do garoto propaganda, tá bom? Garoto Já propaganda. tá aqui, ó. É isso aí. Casa de boias e coletes. Casa de boias e coletes um braço da Casa da Limpeza. Fornecemos boias e coletes, salva-vidas para o Brasil inteiro, hein? Brasil inteiro. Dá uma ligadinha pra gente aqui. Procura aí boias e coletes na internet, aí nas redes sociais. Liga pra gente. Verão, Temos o melhor segurança. preço. Ó, o verãozão tá aí. E segurança. Você não pode afundar. Tem que ter segurança. Pega a boia e o colete. Abração, gente. Obrigado. Ivana, quer falar mais uma coisa? Quer Falou. falar um tchau pro pessoal? Quer dizer... Não, só quero Fica à agradecer, viu, Mael? Quero agradecer vocês, a toda a equipe, o Doni, Tamo pelo junto. convite. Quero agradecer minha equipe de trabalho também, né, que estão comigo aí, a doutora Daniela, a doutora Janaína, Maria Eduarda, a Parabéns. Lígia. A Duda. Se não fosse a minha equipe, nós não estaríamos indo tão longe, né? Legal, O escritório legal. não estaria crescendo. Então, assim, é toda uma parceria, Uhum. né? É um conjunto de pessoas e de coisas para que tudo dê certo. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer vocês, agradecer todo o apoio da minha família, Bacana. né, que me ajudou nos estudos, me ajuda no trabalho, me ajuda nos deveres de casa, o meu marido que ficou lá em casa ajudando com a janta, né? Cuidando da molecada, do meu cachorro, dos meus Que passarinhos. legal, Que legal. Ivana. Eu só tenho que agradecer, viu, Mael? É uma Uma honra bênção, estar uma aqui bênção. com vocês. Obrigado, Ivana. A gente tá feliz. Prazer conhecer você. E cada episódio é uma história. E história. você faz parte da história do Chega Mais Do Podcast. Chega Que Mais. bom. Deus abençoe, viu? Amém. Deus Obrigado. abençoe. Grata surpresa. Grata mesmo. Valeu.